Você ouve Rota Saudável. Desvendando a ciência. No nosso quadro Desvendando a Ciência deste Rota Saudável, a gente vai falar com o neurologista André Felício, ele que é doutor em ciências pela Unifesp e pós-doutor pela University of British Columbia, no Canadá. Tudo bem, doutor? Tudo bem, obrigado pelo convite. Obrigada por conversar com a gente. Doutor, a gente vai falar sobre a enxaqueca, né? Que atinge principalmente mulheres e realmente faz essas pessoas sofrerem bastante. Qual é essa descoberta de um novo gene que seria responsável pela enxaqueca? Que pesquisa é essa? Na verdade, pesquisadores norte-americanos descobriram recentemente esse gene, inicialmente em duas famílias, onde vários dos membros tinham enxaqueca. Então eles selecionaram indivíduos dessas duas famílias diferentes, e aí conseguiram descobrir um gene que era comum em todos esses indivíduos que tinham enxaqueca dessas duas famílias. E esse gene, obviamente, tinha um defeito, uma mutação. Só que o mais interessante foi depois, e isso é o que a gente chama de pesquisa translacional, que é você fazer um experimento em ser humano e depois um experimento em animais para tentar juntar as duas pontas. E aí eles pegaram aquele gene que eles sabiam que estava defeituoso nos indivíduos com enxaqueca, conseguiram criar camundongos de laboratório com este gene defeituoso e fizeram uma série de experimentos mostrando que esses animais eram muito mais sensíveis à dor, os que portavam esse gene mutante, conseguindo então demonstrar a importância desse gene como uma possível e importante causa de enxaqueca. Mas a gente já pode afirmar que ele é responsável ou não? Isso ainda está sendo pesquisado? Esse é um estudo pioneiro e não foi replicado ainda por outros autores. Então, a gente ainda não pode generalizar isso para todo mundo. E a grande verdade é que, embora seja bastante comum vários indivíduos de uma mesma família, de várias gerações diferentes, terem enxaqueca, nem sempre é assim. Então você pode ter causas esporádicas. A gente não sabe então se esse estudo vale só para aqueles indivíduos com enxaqueca e história familiar, ou ele também vai ser importante para indivíduos com a forma esporádica da doença. Mas é uma contribuição muito importante para a gente entender os mecanismos pelos quais a enxaqueca ocorre. E dá pra gente dizer que a enxaqueca, ela não tem um fator só uma causa, ela tem vários fatores, é isso? Isso é importante. A gente costuma dizer que a enxaqueca ela é multifatorial. O fator genético, a gente acabou de escrever, por exemplo, esse estudo. E basicamente o fator genético ele aumenta a predisposição do indivíduo para sentir dor, ele torna-o mais sensível à dor. Mas existe o fator ambiental, então o estresse do dia a dia que a gente vive, então a gente trabalha muito, descansa pouco, dorme pouco, se alimenta mal, tudo isso influencia. E fatores hormonais, e aí nesse caso a prova de que os fatores hormonais são importantes é o fato da enxaqueca ser 80% mais comum em mulheres do que em homens, né? Então, fatores genéticos, ambientais e hormonais. Bom, e aí, se descobrindo isso, né? Dá para dizer que não é só um gene relacionado à enxaqueca, porque o senhor falou aí que aumenta, digamos, a nossa sensibilidade para dor. Seria para dor em geral? E também para enxaqueca, nesse caso? Poderia ser, mas a princípio o estudo desses pesquisadores, ele se concentrou em estudos que desencadeavam dor a nível do sistema nervoso central, nesses camundongos que tinham o gene mutante. A gente não sabe até que ponto esse gene mutado, ele também poderia estar implicado em outros mecanismos de dor, por exemplo, fibromialgia, que tem uma associação muito frequente com enxaqueca, especialmente enxaqueca crônica, mas isso é puramente especulativo. E o que você sabe nesse momento é que esse gene tem
relação estrita com dor de cabeça mesmo. Bom, quando se fala, acho que hoje, né, pra gente que é leigo, em mutação de gene, né, pessoa que tem um gene mutação, acho que todo mundo vai lembrar durante um bom tempo do caso de Angelina Jolie, que era outra situação, era o gene de mutação pro câncer, né? Mas enfim, ela teve aquela solução lá que todo mundo já sabe, né, da mastectomia dupla. Nesse caso aqui, né, descoberto então que a pessoa que sofre de enxaqueca, ela tem esse gene que é responsável pela doença. Tem o que fazer? Ainda a gente está longe de resolver esse problema. E isso é que é o interessante. A ciência, ela caminha devagar, mas ela vai seguindo uma série de etapas. Então a gente tem um problema, mas a gente não sabe exatamente qual é esse problema. Então hoje a gente sabe que existe um gene com defeito e que provavelmente esse gene com defeito ele sintetiza, ele produz uma enzima que de alguma maneira facilita com que as células nervosas ou neurônios sejam mais sensíveis a estímulos dolorosos. Então esse é o primeiro passo, mas que sequer ainda foi replicado por outros pesquisadores. Agora, sem dúvida, a sua pergunta é importante, porque obviamente quando se descobre isso, já se pensa de que maneira tratar. E isso é o que a gente conhece como terapia gênica. Então, hoje já é possível para outras doenças, ou já se começou de uma maneira bem frequente a se tratar algumas doenças neurológicas com o que a gente chama de terapia gênica, que é através de substâncias, tentar modificar o gene que está defeito do indivíduo para que ele volte a produzir a enzima normal. Claro que isso é muito sofisticado e precisa de avançar bastante. Mas você sabendo o gene com defeito, qual que é a enzima defeituosa que está sendo produzida, você tem uma série de possibilidades, ou você bloqueia essa enzima, ou você tenta corrigir esse gene para que ele passe a produzir a enzima normal. Então, o caso da Angelina Jolie, por exemplo, na verdade, eles, como ela sabia ser uma portadora de um gene que conferia um alto risco para câncer de mama, ela optou por fazer a mastectomia bilateral. Então ela fez uma prevenção, né? Então ela retirando a glândula mamária, ela não desenvolverá o câncer. Aqui a gente teria que pensar em uma estratégia diferente, ou consertar esse gene ou inibir essa enzima. Tá, e dá pra gente saber mais ou menos, né, das pessoas que sofrem com enxaqueca, Sim. Quantos % tem essa mutação? Isso a gente não tem como saber, como ainda. Até porque foram só essas duas famílias que foram identificadas com o gene. Então é provável que diversas outras famílias sejam portadoras do gene também, mas isso não se sabe. Então esse é um outro ponto, porque de repente você descobre um gene que confere essa susceptibilidade maior à dor, e de repente esse gene é único naquela família, então não é um gene que se replica em outros indivíduos. Então pode ser que ocorra essa situação, mas enfim, aí por isso a necessidade de mais estudos para primeiro replicar essa informação em outras populações, em outras etnias, culturas, enfim, e tentar verificar a real importância desse gene como uma das principais causas aí para desenvolver enxaqueca. Né? Tá, para a gente finalizar, doutor, então vamos falar na prática. Existem pesquisas sendo feitas, o senhor sabe dizer para a gente mais ou menos se isso está sendo feito? Aqui no Brasil tem alguma pesquisa que dá continuidade a essa descoberta? Curiosamente, esses mesmos indivíduos que têm essa alteração genética, eles também desenvolvem alguns problemas relacionados ao sono. E no Brasil já havia, antes desse estudo, inclusive, uma linha de pesquisa mais
focada a essa questão do sono, né? Que também é uma comorbidade ou um problema que ocorre muito frequentemente com quem tem enxaqueca ou dor crônica. Então, no Brasil já há alguma coisa nesse sentido, sim, mas com foco em outra questão, que é o sono, mas eu acho que é só uma questão de tempo agora, porque embora sejam estudos bastante sofisticados, nos quais você detecta o gene em seres humanos, depois você tenta criar cobaias de laboratório com o gene defeituoso, mas isso é possível ser feito no Brasil, mas mesmo que não seja feito, no momento em que as terapias começam a ser desenvolvidas e funcionam, aí elas acabam sendo utilizadas por todo mundo, né? Muito bem, a gente conversou então com André Felício, ele é neurologista, doutor em ciências pela Unifesp, pós-doutor pela University of British Columbia no Canadá. Doutor, muito obrigada por conversar com a gente. Obrigado, eu que agradeço.